A família de origem do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras é uma importante fonte de capital social para o jovem que ingressa na carreira do oficial de AMAN, não somente quando o pai é militar, como vimos no vídeo anterior, mas também quando não é, pois a natureza das relações em família, mesmo quando ela não é uma família do campo militar, proporciona ao jovem a aquisição de um capital imaterial que se revelará valioso no momento da sua adaptação à vida na caserna. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a preparar para você mais vídeos legais e esclarecedores sobre o Exército Brasileiro. Valeu! A família de origem do cadete é importante para o Exército, porque as relações desenvolvidas na família são de uma mesma natureza que as relações típicas da caserna. Ambas as categorias de relações, da família e da caserna, incutem sentimentos, disposições, percepções e valores de uma mesma índole. No desenvolvimento das relações da caserna, quando as novas experiências surgem para o jovem iniciante, integrante de uma família nuclear bem estruturada, as experiências anteriores já vivenciadas no âmbito da família serão resgatadas e atualizadas na nova realidade sempre que tiverem conexão com as novas experiências típicas da caserna. Jovens provenientes de famílias nucleares bem estruturadas adaptam-se com maior facilidade à vida de cadete do que jovens que não tiveram a experiência de se relacionar desde cedo com o pai, com a mãe e com os irmãos, mais velhos ou mais jovens, em uma situação em que cada um destes familiares interage de maneira condizente com a sua posição na família. A relação do jovem com sua família de origem é uma experiência pessoal que exercerá influência sobre as suas relações futuras dentro dos diversos outros grupos sociais dos quais virá a tomar parte, inclusive na caserna, e na constituição da sua nova família nuclear, não mais como filho e irmão, mas como marido e pai. O Exército é um desses espaços sociais, cujas relações familiares dos seus integrantes influenciam grandemente no desenvolvimento das relações institucionais. Isso ocorre porque as relações familiares não são relações que se fundamentam em um contrato, ou seja, em uma correspondência que deve existir entre o trabalho realizado e um retorno equivalente para quem o realiza, normalmente financeiro. Roger Scruton, no seu livro O que é Conservadorismo, esclarece que os pais não cuidam dos filhos na infância, esperando em troca que, na velhice, seus filhos venham a cuidar deles. Nem tampouco os filhos na infância se submetem à autoridade dos pais por entenderem que essa submissão irá lhes proporcionar alguma vantagem. As relações familiares não são contratuais, porém, existem por uma questão de necessidade para a sobrevivência daquele grupo social que é importante para todos os seus integrantes. Os pais cuidam dos filhos na infância por um dever de responsabilidade e amor, sem que esperem receber qualquer vantagem em troca. Os filhos se submetem a seus pais por um dever de obediência natural, que é essencial à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento como seres humanos, e à existência da própria instituição familiar. Os pais têm a obrigação de cuidar dos seus filhos e a criança tem a necessidade de que isso aconteça, até mesmo exigindo que eles exerçam autoridade sobre ela. As relações que se desenvolvem na família podem, por homologia, ser observadas no Exército. O general, o comandante ou o mais antigo, exerce a sua autoridade não porque receberá algum retorno material em troca, mas porque tem responsabilidade sobre seus subordinados, e estes, da mesma forma, não se submetem à autoridade de seus superiores hierárquicos porque recebem vantagens financeiras ao assim procederem, mas porque isto é necessário à sobrevivência deles dentro do Exército e essencial à existência da própria instituição. No caso do Exército, o seu integrante, o militar, entende que dessa relação depende não somente a sobrevivência dele como indivíduo dentro do grupo social e a existência da própria instituição, mas também a conservação da sociedade como um todo
Haja vista o Exército ser percebido como responsável pela defesa da sociedade contra qualquer força disruptiva que ameace a sua existência. O vínculo do militar com o Exército, longe de ser contratual, é, segundo Roger Scruton, um vínculo transcendente de lealdade, no qual o superior tem o dever de responsabilidade na sua relação com o subordinado e o subordinado tem o dever de obediência para com o superior. A integração do jovem com sua família nuclear de origem é uma experiência pessoal que exercerá influência sobre as suas relações futuras dentro dos diversos outros grupos sociais dos quais virá a tomar parte, inclusive na caserna e na constituição da sua nova família nuclear, não mais como filho e irmão, mas como marido e pai. E o Exército é um desses espaços sociais cujas relações familiares dos seus integrantes irão influenciar o desenvolvimento das relações institucionais, uma vez que relações familiares e militares têm uma mesma natureza, isto é, um polo da relação se caracteriza pelo dever de responsabilidade e o outro pelo dever de obediência, relação que se configura pelo que Roger Scruton chama de vínculo transcendente de lealdade, no qual desce o dever de responsabilidade e sobe o dever de obediência. Isso explica a observação de Edmundo Campos Coelho no seu livro Em Busca de Identidade, o Exército e a Política na Sociedade Brasileira, com relação ao pagamento do militar. Segundo ele, os valores vigentes na sociedade brasileira divergem dos valores vigentes no campo militar, pois, no Brasil, o vínculo que une uma pessoa a uma instituição é de natureza contratual, o que não ocorre no Exército Brasileiro, cujo vínculo é de outra natureza. Afirma assim que em uma sociedade cada vez mais orientada para os valores de bem-estar econômico, tal como o é a sociedade brasileira atual, haverá lugar exíguo para os valores com os quais o Exército se identifica. Essa dissonância entre as formas de pagamento da sociedade mais ampla e as da instituição militar se deve ao fato de que, na sociedade, o vínculo é contratual. No Exército, é transcendente de lealdade. O vínculo que une o oficial de Amã ao Exército é transcendente de lealdade porque, como general, comandante ou simplesmente mais antigo, ele exerce sua autoridade movido pela responsabilidade que tem para com o seu subordinado e, quando na condição de subordinado, o faz pela necessidade de sobrevivência dele dentro do grupo social e da existência da própria instituição, o que somente pode ser obtido pela obediência, um valor fundamental para instituições cujas relações se realizam por meio desse tipo de vínculo, o transcendente de lealdade. Daí, o esforço do militar em trabalhar muito e apresentar resultados de qualidade, sem que para isso esteja recebendo qualquer adicional financeiro. Daí também o fato de o militar sacrificar voluntariamente a própria vida no cumprimento da sua missão, caso isto se faça necessário. Somente um vínculo dessa natureza, transcendente de lealdade, seria capaz de fazer com que um homem se entregue por completo à sua instituição, sem receber um equivalente salarial pela quantidade e pela qualidade do trabalho que realiza, chegando mesmo ao ponto de, se for necessário, sacrificar a própria vida no cumprimento do seu dever. Não fosse o vínculo transcendente de lealdade que liga o oficial de Amã ao Exército, estaríamos diante de mercenários, e não de soldados de um exército regular. O jovem cadete, ao ingressar na carreira, ainda no início do primeiro ano da sua formação, é submetido a uma investigação sobre a sua família nuclear de origem, a qual ainda permanece integrado. São duas as principais preocupações com relação à sua família: se a família é estruturada ou apresenta desajustes, e, neste caso, se esses desajustes poderão afetar o desempenho do cadete no seu curso de formação. O Exército vê, na família nuclear de origem do cadete, um aliado ou um obstáculo para o bom desenvolvimento da formação do oficial. Essa visão que o Exército tem acerca da influência que a família exerce sobre o militar se observa na afirmação comum entre os oficiais de que o cadete já chega à academia pronto no que diz respeito à sua formação moral.
que na verdade já ocorrera no âmbito da sua família nuclear de origem e, no Exército, somente será reforçada. Os valores do cadete, a verdade, a probidade, a lealdade e a responsabilidade, são apenas sistematizados na academia e serão reforçados no curso, pois acredita-se que eles, e muitos outros valores inerentes à condição de oficial de AMAN, já foram interiorizados no âmbito das suas famílias. As falas e os discursos correntes dos oficiais instrutores, dos comandantes e das autoridades militares revelam a confiança que o Exército deposita na família brasileira no sentido de preparar o jovem para a sua futura carreira, pois são sempre no sentido de reforçar a ideia de que ao ingressar no Exército o jovem tem apenas confirmados e reforçados os valores incutidos nele pela sua família desde o seu nascimento. Chegamos ao fim deste vídeo. Você pode encontrar todas essas informações sobre a carreira do oficial de AMAN e sobre o Exército Brasileiro, e muitas outras, nos livros Exército e Família, Instituições da Estabilidade e o Carisma do Comandante, no Instagram, @everton.livros, nos links disponíveis abaixo. No próximo vídeo falaremos sobre a futura família do cadete. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho e deixe o seu like. E até breve, se Deus quiser.